O desfecho do GP de Edmonton de 2010 é um dos episódios mais lembrados da Indy pós-reunificação. Na ocasião, uma punição por blocking e um Hélio Castro Neves furioso com a direção de prova marcaram a história do pacato circuito canadense. No vídeo de hoje, o Indy Center explica as causas e o desfecho de toda essa polêmica. A prova em Edmonton seguia comum e calma como sempre. Hélio Castro Neves assumiu a primeira posição depois de se aproveitar de retardatários e ultrapassar o Will Power algumas voltas antes da última bandeira amarela da corrida. A relargada aconteceu a 3 voltas do fim, com o brasileiro se mantendo na linha mais externa e Power tentando mergulhar por fora. No entanto, o movimento do australiano não deu certo, tanto é que ele espalhou e caiu para o terceiro lugar, com Dixon em segundo e Hélio ainda na liderança. Uma volta depois, a direção de prova comunicava que Hélio Castro Neves recebeu um drive-thru por blocking. No entanto, Helinho não cumpriu a punição e por isso teve 20 segundos acrescidos ao tempo final, caindo para o 10º lugar e sagrando Dixon como o vencedor da prova. Após o fim da corrida, Castro Neves ficou lívido, esbravejando contra a direção de prova. Mas qual foi o motivo de tanta controvérsia? Toda essa confusão foi originada pela regra de blocking. No automobilismo tradicional de monopostos, o modo de saber se uma disputa de posição é legal ou não é bem simples. O piloto pode se mover apenas uma vez na disputa, e outra vez para fazer a tangência da curva. Além disso, o piloto não pode impedir completamente a passagem do carro de trás, sendo obrigado a deixar pelo menos um carro de espaço para a passagem. Daí vem o nome da regra de blocking, que significa bloquear a passagem. O problema é que na Indy, logo após a cisão, as coisas não eram tão simples quanto deveriam. Isso porque na IndyCar, até o ano da reunificação, em 2008, não havia uma regra específica para blocking, de modo que os diretores de prova simplesmente analisavam caso a caso e decidiam se tal movimento foi legal ou ilegal, geralmente levando em consideração a regra tradicional do blocking. A questão tomou novos ares quando houve a reunificação com a Champ Car, pois a IndyCar simplesmente importou a regra dela. A regra da Champ Car era bem similar, mas ao invés do piloto da frente poder se mover até deixar um carro de espaço, ele podia se movimentar até uma certa linha que dividia a pista. Na maioria dos casos, essa linha era justamente a metade da pista ou apenas o espaço de um carro, similar à regra tradicional. Só que nos circuitos de rua mais travados, como Toronto e San José, a Champ Car chegou a literalmente desenhar linhas que deixavam claro o quanto o piloto poderia se mexer, favorecendo as ultrapassagens dos pilotos que vinham atrás. Isso tudo, com exceção das linhas, foi aplicado nos circuitos mistos da IndyCar. Apesar da regra restritiva, ela foi aplicada apenas uma vez em 2008, justamente contra Castro Neves, na penúltima etapa do campeonato em Detroit, quando o brasileiro vinha na liderança e bloqueou Justin Wilson. O brasileiro cedeu a posição como punição e recebeu a bandeira quadriculada em segundo, perdendo pontos importantes na disputa pelo campeonato e terminando aquele ano com o vice-campeonato. Voltando para a corrida em Edmonton, podemos ver que Helinho permanece quase o tempo todo na linha mais interna da reta principal, se movendo um bocado para fazer a tangência da curva 1, onde esse movimento é permitido até um certo ponto. Mas a questão é, até onde vai esse ponto? Essa decisão caía no colo de Brian Barnhart. Desde quando assumiu a posição de diretor de provas de competição da IndyCar, Barnhart passou a endurecer as punições, fazendo com que pilotos pagassem drive-thru ou fossem para o fim do grid em relargadas que apresentassem casos de contato evitável, blocking e até mesmo quando os pilotos passavam em cima de equipamento durante o pit stop. A rigidez de Barnhart fez com que tanto a equipe de transmissão da prova quanto os fãs e alguns pilotos da categoria não vissem problema algum e se surpreendessem com a punição de drive-thru, gerando um dos maiores rages filmados em uma transmissão da Indy. Helinho também foi multado em $60 mil e foi colocado sob advertência por todo o ano de 2010. Ele até chegou a pedir desculpas pelo mau comportamento no dia seguinte à prova, mas nunca considerou a decisão como justa. Já Barnhart considera até hoje a decisão mais correta a se tornar nesse tipo de caso. Ele mesmo considerava que a simples devolução de posição era injusta, pois, segundo ele, na regra antiga ele teria apenas de devolver as posições e a punição não teria peso, fazendo com que Castro Neves quebrasse as regras e ainda permanecesse em segundo ou terceiro. Alguns pilotos, principalmente os diretamente envolvidos em toda a ação em Edmonton, como Dixon, Power e Franchitti,
também consideraram toda a ação da direção de prova como correta, argumentando que a regra foi ressaltada várias vezes durante a reunião dos pilotos no fim de semana, mas concordavam que a decisão do drive-thru era bem pesada. Herinho também não vinha em uma fase tão boa de meados de 2010 até o início de 2011. O piloto brasileiro já havia se envolvido em vários toques em corridas passadas, o que acabou pesando para que alguns fossem contra ele na história. No fim, uma regra atípica em conjunto de uma situação no limite do permitido e um diretor de prova consideravelmente rígido acabou proporcionando uma das poucas vezes que vimos Hélio Castro Neves fora de si. Com o passar do tempo, tanto a regra de blocking quanto Brian Barnhart foram substituídos. O diretor de competições da Indy acabou sendo trocado no fim da temporada seguinte, pois muitos pilotos e equipes reclamavam de suas atitudes inconsistentes e às vezes excessivamente rígidas. Já a regra de blocking foi modificada no fim daquela temporada para o seu tradicional sentido genérico e vago, no qual os pilotos não devem alterar a sua linha de corrida em reação ou para impedir a passagem de outros pilotos. Agora que você sabe o que aconteceu na polêmica corrida de Edmonton, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e acompanhar o nosso trabalho no indycenterbrasil.com.br. Também não deixe de visitar o canal parceiro Indy Forever para conferir mais conteúdo sobre a Fórmula Indy. Até a próxima!